É um vídeo diferente, que foi do nada, não tem roteiro, não tem nada, só vou falar o que vem na minha cabeça. Então aguentem, que talvez eu vou me atrapalhar toda. Mas é isso, já me atrapalhei, tá? Eu já curte, comenta, compartilha, se inscreve, me siga no TikTok. E o vídeo hoje é um vídeo que eu acabei de pensar, literalmente. Eu acabei de gravar o vídeo de quarta-feira, não sei o dia nem nada. Acabei de gravar, é uma tag e tal. E eu tava me olhando no visor. Por isso que eu continuo com a mesma blusa. E eu fiquei vendo isso aqui. Não sei se dá pra vocês verem. Deixa eu chegar um pouco mais perto, talvez. Isso aqui é minha clavícula, meus ombros. Por que eu fiquei olhando isso? Eu tenho ombros muito largo. Bem... Talvez não dê pra vocês verem, mas quando eu tô, tipo, com essas blusas e tal, eu tô caia, biquíni, eu consigo perceber e sei que pessoas percebem. E eu tenho isso aqui bem fundo e tal. Não que isso nunca me fez mal nem nada. Eu tenho isso... Geralmente quem dança, faz balé, natação, tem isso. E eu dancei durante anos e eu fiz ginástica artística. E, inclusive, eu parei de fazer ginástica artística por conta... Não sei se vocês já perceberam, mas eu não vou postar foto nem nada, porque não sei se pode. Mas se vocês quiserem, podem pesquisar. As meninas que fazem ginástica artística, ritmo, acho que também. Isso aqui, deixa eu tentar baixar um pouco o vídeo pra vocês conseguirem ver direitinho. Isso aqui, sabe? O braço fica muito másculo. Másculo? Musculoso? Acho que é isso. Fica... Pelo amor de Deus, não é preconceito, não é nada. Eu só tô explicando como é que fica e o porquê que eu parei a ginástica. Fica muito musculoso, digamos assim. E muitas meninas não gostam, porque geralmente quando você tá de vestido e tal, o braço fica diferente. E por conta disso, tem muitas meninas que sofrem bullying de outras garotas e até mesmo de garotos. Enfim. Então, se vocês quiserem ver como que é melhor o braço, é só vocês pesquisarem ginástica artística e meninas. Vocês vão ver o braço. E quando eu comecei, meu braço é meio largo e tal, dá pra perceber. É um outro fator que aconteceu por conta da dança e da ginástica. Mas isso nunca me fez mal. Só que minhas amigas já faziam ginástica há muito tempo. Então os braços dela já eram, né, musculoso, digamos assim. E eu não queria ficar com o braço assim. Eu falei, não quero, não acho. Júlia, sei lá, com 10 anos, eu não acho bonito, então eu não queria. Então eu saí da ginástica. Júlia, não me sentiria bem tendo um braço daquela forma, mas tá tudo bem se você tem. Eu tô falando Júlia, minha opinião, meu corpo, eu não gostaria. Então eu parei. Mas mesmo assim meu braço ficou um pouquinho, só não ficou musculoso. E a minha clavícula, meus ombros, por conta da dança e da ginástica, eles alargaram, ficaram compridos e tal, fundo. Pra mim tá tudo bem, não ligo nem nada. Então, quando eu tô com um vestidinho, assim, blusa, dá pra perceber mais. E eu sei que tem muitas meninas que não gostam disso. Enfim, eu comecei o vídeo explicando sem falar qual era o tema, né? O tema é sobre inseguranças das meninas, né? E eu já comecei falando. Então, geralmente, muitas meninas têm muita insegurança quando o braço delas são musculosos. Por isso, justamente, que eu parei. Tem meninas que não gostam de ter ombros largos. Eu tenho ombro largo. Inclusive, tem roupa que não fica bem em mim por conta disso. Tem vestido, tem blusas que ele deixa mais largo ou aparenta ser, sei lá, como se fosse musculoso. Então, não fica bem em mim. Então, eu não gosto quando roupas ficam assim. Mas, geralmente, eu não sou muito de ligar, então eu gosto de usar assim e tal. Eu não reparo muito nisso. Mas dependendo da roupa, eu não gosto, então eu não uso. Então, querendo ou não, isso é uma insegurança minha. Como foi quando eu parei a ginástica por conta do braço. E era realmente, se eu tivesse continuado, eu ia ficar, porque a gente faz muita barra, a gente faz... Nossa, eu esqueci tudo agora que eu faço. Tem no arco que a gente faz, então
o braço fica musculoso. Então eu parei por conta disso. Então a gente tem segurança quando o braço é musculoso, quando nosso ombro é muito largo, quando a nossa clavícula é assim. Muitas meninas sofrem muito por si mesmas, né? Elas não gostam, então elas ficam muito mal por causa disso. Quando o nariz é diferente, sabe? É mais altinho e tal, ou o nariz é mais largo. Não sei se dá pra perceber aqui, talvez meu nariz seja normal, mas eu não gosto muito do meu nariz. Não tenho nenhum problema, não faria uma cirurgia, mas eu não gosto. E eu sofria bullying dos meus irmãos quando eu era mais nova. Sei lá. Ele combina com o meu rosto, mas ao mesmo tempo ele é grande. Ele tem a voltinha, deixa eu ver como tem aqui, ó. Ele tem a voltinha, tudo certinho, mas essa parte aqui eu não gosto, sabe? Eu acho que essa parte é grande, digamos assim. E aqui, eu vou dar um zoom pra vocês verem. Olha, foquem no meu nariz. Se vocês forem ver, tem um vídeo do Halloween que eu tô me arrumando e eu tiro o zoom do meu rosto. E se vocês forem perceber na minha fala em alguns vídeos do espantalho, eu falo que eu não vou passar maquiagem aqui. E eu falo que, não sei o que, nariz. E eu não continuo, então é por isso. Olha, aqui, ó. Será que dá pra ver? Eu vou tampar aqui pra vocês verem. Aqui, gente, tem um rasguinho. Não é rasgo, mas ele não é redondo. Ele tem um fundo, sabe? Ele é fundadinho. Enfim, eu tirei o zoom. Ele não é redondinho, sabe? Assim, ele tem um fundinho. Então, dependendo da maquiagem, não fica legal. Então, nesse vídeo do Halloween, eu comento sobre isso, mas eu não entro no detalhe. Eu só falo, não sei o que, nariz. Não é mais uma insegurança minha, mas eu não gostava. Não amo ele, mas eu não vou fazer cirurgia pra arrumar ele. Eu tenho muito medo de piorar. E por quê? Eu nunca liguei tanto pra isso. Ao mesmo tempo que meus irmãos e, sei lá, meus primos brincavam em relação a isso, dele ser grande e tal, dele, né? Enfim, eu nunca liguei muito sobre isso, mas às vezes, sabe quando você não liga, mas você fica tipo, enfim, muitas, de todo meu coração, de verdade, pode perguntar pra qualquer pessoa que me conheça, eu sempre, desde pequena, recebi elogios por causa do meu nariz, porque ele, além dele ser assim, ele é arrebitadinho. E tem muitas pessoas que fazem cirurgia por conta disso. Como que eu ganhei o nariz assim? Sabe quando eu assoava o nariz assim, ó? Sabe? Assim, ó. Eu ficava fazendo isso, mas não de propósito. Eu tenho alergia, então eu sempre ficava fazendo assim. E com isso, ele acabou ficando arrebitadinho. Talvez esse furo seja por causa disso, mas tudo bem. E desde pequena eu recebi muitos elogios das pessoas, dizendo que o meu nariz era muito bonito, que elas gostariam de tirar uma foto pra ir no cirurgião e deixar o nariz deles igual assim. E você percebe quando a pessoa tá mentindo. E eles não vão mentir pra uma criança. Até porque quando o assunto nem tinha nada a ver. Elas paravam realmente e falavam, nossa, que nariz bonito. Então eu acho que por conta dessas pessoas que me elogiavam do nada e com todo o coração delas, eu levei isso pro meu coração. Então eu não fiquei com trauma, eu não liguei. Eu não morro de amores por ele, mas eu também não odeio. Eu acho que ele combina com o meu nariz. Mas confesso que quando você olha alguns narizes pequenininhos, bonitinhos, não sei o que, eu fico, será? Mas eu logo mudo o pensamento e falo, não, pode dar errado e eu gosto do meu nariz assim, combina comigo. Então, meio que era uma insegurança minha. Uma outra insegurança de meninas são o tamanho do pé. Algumas ficam muito tristes por conta que os pés são muito pequenos e algumas porque é muito grande. Eu calço, na verdade eu tenho 3 números, 34, 35 e 36. Às vezes eu uso até 33. Então meu pé sempre foi pequeno, mas eu nunca me importei com isso. Mas conheço meninas que têm o pé do meu tamanho do meu, e não gostam. E tem meninas que calçam 40 e não gostam. Então, geralmente a menina tem que ser
perfeitinha, compacta, sabe? Cabeça, tamanho do corpo, nariz, perna. Então, mas isso não tem problema nenhum. De verdade, eu adoraria calçar um pouquinho a mais, porque às vezes eu calço um sapato que meu pé fica parecendo de bebê. Então isso às vezes fala, não vai ficar bom em mim. E não fica. Como tá o meu tamanho, eu tenho 1,52, se eu não tiver diminuído. E eu sempre fui pequena, sempre. Então geralmente eu era uma das pessoas mais baixas da sala, ou a mais baixa. Ao mesmo tempo que isso não me irritava, isso me irritava. Porque raramente eu tenho que falar com uma pessoa assim. Eu só falo assim com meus sobrinhos e as crianças. Geralmente eu tenho que falar assim com a pessoa. Sem brincadeira. Esses dias eu tava no centro da cidade e tinha um moço passando álcool em gel, não sei o que. E eu não sei o que eu fui falar com ele, fui agradecer. Eu tive que fazer assim. Eu juro. Ai, eu vou rir. Pera. Ai. Eu vou chorar de rir, na verdade. Eu ia falar. Eu juro, eu tive que fazer assim. Eu ri sozinha. Eu comecei a rir e saí andando. E geralmente eu tenho que falar com pessoas assim. E às vezes isso é uma insegurança quando você tá na época de escola. Ou não, ou fora. Mas, então geralmente tem muitos apelidos pra pessoas pequenas. Anão, gnomo, anão de jardim. Uma das minhas amigas me chama de anão de jardim. Então tem esse tipo de apelido. As pessoas brincam, tipo, nossa, cadê fulano, não sei o quê. E às vezes as pessoas não gostam. Eu nunca liguei pra isso. Tipo, não 100%, né, ao ponto de isso me fazer mal. Às vezes é chato quando você olha pra pessoa assim. Dá até torcicolo, mas tudo bem. E quando é uma menina muito grande, eu falo de menina porque geralmente esses tópicos que eu tô falando acontecem mais com menina. Então por isso que elas sofrem mais. E eu também não sei o que menino passa. Quer dizer, até sim, mas não que vale aqui, né? Mas tudo bem. Eu tive muitas... Por que parece que eu tive mais amigas maior do que eu, do que meu tamanho. Então eu presenciei muito bullying. Elas eram chamadas de girafa, poste, parede, porta. Então, algumas meninas rebatiam e algumas choravam. Então, é difícil uma menina ser grande, e ainda mais quando ela é a maior da sala. Então, às vezes ela é maior que todos os meninos. Então, o bullying é muito forte. O bullying é muito forte. Então, não brinque com isso. Uma outra insegurança, ou outras inseguranças, é a menina não ter peito ou não ter bunda. Ou ter demais. Mais, entre aspas. Eu não tenho muito peito. Quase nada, na verdade. Eu posso ficar tranquila que vocês não vão ver diferença. O que é meio estranho, já que... Não meio estranho, né? Minha mãe tinha mais peito. Ela disse que eu acabei com o peito dela. Já que eu mamei até 2 anos e meio. Enfim, nada a ver, né? Me expus aqui à toa. Enfim, eu nunca tive muito peito. No começo, quando eu era mais nova, eu brincava dizendo que ia colocar silicone. Mas eu sabia que eu não ia colocar silicone porque eu tenho medo de cirurgia. E eu sempre tive uma ideia de que talvez o silicone fosse um problema. E hoje, se você entrar no Instagram, você vai ver quantas blogueiras estão tirando silicone por conta de que fez muito mal a elas e que às vezes até quase mataram ela. A Evelyn Hagley, ela tirou e eu acho que ela quase morreu, não tenho muita certeza. Entre no Instagram dela pra vocês verem a história dela. E tem muitas outras meninas, blogueiras ou não, tirando o silicone, porque quase mataram elas. Mas bunda eu sempre tive, de verdade. Então, o que eu não tenho de peito, eu tenho de bunda. Hoje não tanto mais, porque eu emagreci. Então, a minha bunda sumiu um pouquinho. Inclusive, olha, há 1 ano e meio atrás, eu tinha peito. De verdade, eu tava vendo umas fotos, eu tinha peito. E tinha mais bunda. Só que eu emagreci, o peito sumiu, voltou normal. E a bunda diminuiu um pouquinho. Eu tô voltando a engordar, então tá aparecendo de novo. Mas, então, eu nunca liguei por conta do peito. Geralmente porque eu gosto de bruços. Então, quem não tem peito não consegue porque dói. Confesso que o meu pequenininho aqui, meus pequenininhos, às vezes dói.
Então, nunca foi uma insegurança pra mim. Mas é difícil usar roupa. Às vezes o decote fica feio, o tomara que caia, cai. Dependendo da blusa, não fica muito bonito. Tá passando uma vaca? Oxe. A bunda. Eu nunca liguei porque já que eu tinha, então pra mim nunca foi um problema. Mas eu não uso uma calça leg ou uma calça. Uma calça leg de blusinha, sabe? A minha blusa de top, essa aqui. Eu não uso. Eu tenho vergonha. Sempre que eu uso, eu coloco uma blusa que cubra. Então, eu tenho, mas eu não gosto muito de mostrar. E tem muitas meninas que tem muito, muito, muito peito. Eu ia dar um exemplo, mas eu não sei se eu posso citar o nome, então eu não vou citar o nome, eu vou falar que é, só vou falar, né, em geral. Eu tenho uma amiga que ela tem muito, 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 muito peito. Se eu não me engano, o sutiã dela é 50. E ela vai fazer cirurgia daqui a pouco pra tirar. Então, tem muitas meninas que tem muito, muito peito. Oxi. Eita, passou uma moto. Tá, enfim. Meninas têm muito peito. Então elas estão fazendo cirurgias pra diminuir. Não só porque elas não acham bonito, mas porque dói as costas. Então, antes de você reclamar, toma muito cuidado, porque tem muitas meninas. Pense em dobro quando você for colocar silicone. Pesquise muito, porque agora tá aparecendo muitas blogueiras, muitas meninas retirando os peitos, retirando silicone porque fizeram muito mal a elas, deixar elas com muitas e muitas cicatrizes. Então pense muito bem antes, né, tá? Principalmente se você for menor de idade. Tem muitas meninas menor de idade que eu acho que tá podendo colocar. Enfim, antes de você fazer qualquer cirurgia plástica, pesquise muito, 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 muito. Voltei, né, que eu fui ver quanto tempo já tinha dado, já deu uns 17 minutos. Então eu vou finalizar o vídeo por aqui, mas eu vou fazer parte 2, porque eu tenho mais coisa pra falar. Então não perca. Mas antes de curte, comenta, compartilha, me segue no TikTok. E muito, muito, muito cuidado quando forem fazer cirurgias. E por favor, tentem o máximo a não ligar pra cada bullying, cada ofensa. Por mais que seja difícil, ame o seu corpo, porque ele é o seu templo. Então, é isso. Não perca a parte 2. Beijo.